Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso próximo vídeo, que é a parte um do estudo. Então, este vídeo é sobre a parte um do nosso estudo, tá? Onde falo de todo o processo para entrar no reino milenar de Cristo, ok? Então, bora lá para a primeira parte do nosso assunto. Já falei dos 3 pontos introdutórios, agora eu vou entrar na primeira parte do estudo. O governo do reino de Cristo na Terra será de 1000 anos, ok? E ao contrário da visão pré-milenista, temos a visão amilenista e pós-milenista, que nada mais é que visão dos inimigos sutis do grandioso reino de Cristo na Terra. Ok? Então, essas visões que nós vemos por aí, elas são inimigas do reino de Cristo na Terra, que vai ser um reino glorioso. Aí eu pergunto, por que os amilenistas e pós-milenistas são inimigos do reino de Cristo na Terra durante 1000 anos? Por que essas duas visões são inimigas? Então vamos lá. Porque isso, pessoal, já não é nem mais visão interpretativa, e sim o espírito da grande Babilônia trazendo confusão na igreja de Cristo e entre as nações. Isso para ofuscar a glória do reino de Cristo e tirar a grandeza do governo de Cristo na Terra. Então, para isso que servem essas duas visões sutis, que são inimigas do reino de Cristo na Terra, ok? Bom, na verdade, tudo será revelado quando chegar a hora de Deus trazer a verdadeira interpretação bíblica, que, aliás, pessoal, já está trazendo. Esse vídeo aqui é um exemplo disso. Deus já está trazendo revelações verdadeiras através de servos simples e desconhecidos que o próprio Deus está levantando nos dias atuais, ok? Então, isso já está acontecendo. Esse vídeo, por exemplo, já é um fato que Deus está levantando a igreja dele com novos ensinamentos que estavam perdidos pelos pregadores. Então, amados, vamos trabalhar a parte 1 do estudo, que é o processo para entrar no reino milenar de Cristo. Tá? Eu vou trabalhar isso em 16 tópicos. Tá? Na primeira parte desse estudo, vou trabalhar 16 tópicos para explicar o processo de entrar no reino de Cristo. Eu explico esses 16 tópicos usando o método dos rabinos, né? O método Pardês, para interpretar os textos que eu destaco para cada um dos 16 tópicos aqui na primeira parte do nosso estudo. Bora lá para o primeiro tópico, que é como vai fazer para entrar no reino milenar de Cristo, né? Ou o que fazer? A prisão de Satanás. Apocalipse 20, do 1 ao 3, nós temos a prisão de Satanás, e para Cristo reinar na Terra por 1000 anos em Israel, primeiro tem que ver a prisão de Satanás, que está em Apocalipse capítulo 20, tá? E findando o governo de Cristo, Satanás será solto por um pouco de tempo. E em Isaías, tá? Veja só, temos em Isaías as zombarias feitas a Satanás, ou seja, as próprias nações, os próprios seguidores estão zombando de Satanás por ele ter sido preso. Veja só, Isaías capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 20. Olha só a zombaria. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra
e que fazia tremer os reinos? Quer dizer, estou fazendo pergunta para o próprio Satanás, que agora, nesse capítulo aqui, ele está preso, né? Então, estou fazendo pergunta de zombaria para ele. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. Verso 18. Todos os reis das nações, todos eles, reis aqui são os presidentes das nações que se arrependeram, né? E confessaram Cristo como Senhor. Todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu, diabo, tu, Satanás, és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Versículo 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Note que o diabo mata o próprio povo dele, ele destrói a própria terra dele. Continuando a leitura. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Ok? Viu aí, pessoal? Esses textos de Isaías. Então, o que é isso? Isso é, Satanás, então, será preso por Cristo e zombado. Jesus volta, então prende o diabo e zomba dele, né? Aí, Jesus, o Messias, reina por 1000 anos na terra, em Jerusalém. Primeiro prende ele, depois vem a zombaria das nações, tá? E Jesus então vai e reina, né? Vamos ao tópico 2, processo para entrar no milênio. O trono da glória de Cristo é estabelecido em Jerusalém para reinar. Olha só, nós estamos aqui no processo para entrar no reino milenar de Cristo. Agora veja o texto. Os textos de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, têm cumprimento no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31, que fala do trono de Davi restaurado no milênio em Jerusalém. E também outras referências bíblicas, pessoal, se vocês procurar, né, vão mostrar que o reino de Cristo não terá fim, porque quando ele terminar de governar em Jerusalém por 1000 anos e colocar por debaixo dos pés dele e da igreja todos os inimigos, que inclusive o último é a morte, ou seja, o último inimigo de Cristo é a morte, né? Ele, o próprio Jesus, passará o reino de glória dele para o Pai, para Deus, que governará para sempre na nova Jerusalém celestial, onde estará seu trono eterno na terra. Mas isso dentro da nova Jerusalém. E aí, Deus estará assentado no seu trono de glória eterna, com Cristo ao seu lado, ok? Então, Cristo estará sentado eternamente ao lado do Pai, onde será Deus, né? O Pai será um em todos. Isso já na eternidade, quando Jesus passar o reino dele para o Pai, ok?
depois que vencer todos os inimigos. Sendo que no caso do trono de Deus, presta atenção, no caso do trono de Deus na terra, pessoal, só será estabelecido quando a nova Jerusalém celestial descer para a terra, restaurada. Ok? Isso, né? E isso vai acontecer, ou acontecerá, após milênio e o juízo final do trono branco, ok? Ou seja, o trono de glória de Cristo, que é o mesmo trono de Davi, que será no tempo de Ezequiel, né? No milênio, que será também o reino de Cristo, né? No tempo de Ezequiel, no milênio, vai ser, então, na terra, tá? Na vinda de Cristo, isso vai ser estabelecido. Já o trono eterno de Deus será na nova Jerusalém celestial, quando ela descer para a terra, que será o reino do Pai. Então, a Jerusalém desce para a terra, e aí, então, será estabelecido o reino do Pai. Quem passará o reino para o Pai é o próprio Filho, o próprio Cristo, ok? Agora, em Mateus 25, versículo 31 a 34, Cristo está descendo com os anjos, olha que coisa impressionante. Cristo está descendo com os anjos e a igreja glorificada para realizar fatos escatológicos, onde expliquei esses fatos no ponto introdutório 3 do estudo, lembra? Então, volta lá no ponto introdutório 3, que eu já expliquei isso para vocês, ok? Mas aqui nos textos de Mateus 25, verso 31 a 34, também Cristo será coroado rei no seu reino milenar em Jerusalém. Isso está falado no texto, tá? Reinar em Jerusalém, que será o trono de Davi restaurado, tá? Então, o trono de Davi restaurado é a mesma coisa que ungir o santo dos santos, falado ali em Daniel, no capítulo 9, versículo 24. E aí, então, Jesus, tá? No tribunal dele, chama as nações obedientes de benditos de meu Pai, né? Esses benditos de meu Pai não tem nada a ver com a igreja. Esses benditos de meu Pai é as ovelhas da direita que vão reinarem com ele, reinar com Cristo, e a igreja glorificada, e junto com as nações restantes. Todos que sobraram da batalha do Armagedon são nações restantes. E os da esquerda são os rebeldes de entre as nações, que Cristo chama de bodes. Isso vai acontecer no tribunal. E lança-os no tormento eterno, onde será inaugurado o lago de fogo. Então, o lago de fogo não é inaugurado depois do trono branco, não. É inaugurado na vinda de Cristo, tá? É só você ler direitinho. Veja Mateus 25, verso 31 a 34. Vamos ler o que acabei de falar. Vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Dele quem? Cristo. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Quem é o rei aqui? Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Top, não é, pessoal? Que coisa impressionante, né? Vamos agora a uma outra referência disso que eu estou lendo para vocês. Lucas, capítulo 1, 32 e 33, como eu já expliquei lá em cima. Vamos agora à leitura desse texto, para você ver que fecha um com o outro. Um fala com o outro, né? Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, que coisa impressionante. Mateus e Lucas falando a mesma linguagem, usando palavras diferentes. Então, veja só. A gente percebe aqui no texto, né? A gente percebe aqui que em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33, nós temos a promessa do reino da glória de Cristo para acontecer em Jerusalém, no templo de Ezequiel, que será a casa do Deus de Jacó, também chamado de trono de Davi. E em Mateus, como nós já lemos, capítulo 25, verso 31 a 34, nós temos, pessoal, o cumprimento da promessa de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, que será o trono da glória de Cristo no milênio. Deu para você entender? Que coisa impressionante será o reino de Cristo na terra, lá no tempo de Ezequiel. Mateus falou disso, Lucas falou disso, eu acabei de ler para vocês aí. Ok? Vejam uma observação importante nesse tópico aqui que eu estou falando com vocês. Olha só. Antes do trono da glória de Cristo ser estabelecido em Jerusalém para reinar, será estabelecido o tribunal de Cristo para julgar e galardoar os vivos e mortos. E eu explico assim, esse julgamento e esse fato de galardoar os vivos e mortos. Veja como é que se explica. Olha como eu explico para vocês. Vamos lá. Os vivos, no tribunal de Cristo, tá? São todos aqueles que sobraram das nações, as ovelhas e os bodes, a besta anticristo, o falso profeta, a igreja reprovada, a igreja glorificada. Esses são os vivos, lá no tribunal de Cristo. Agora, vamos aos mortos. Quem são os mortos? São os ressuscitados por Cristo na primeira ressurreição, que são os santos do Senhor bem-aventurados, tá? Esses santos do Senhor bem-aventurados são os mortos, salvos desde Adão até o último convertido, seja gentio ou judeu, convertido ao Messias, tá? No milênio, ok? Inclusive, as duas testemunhas de Apocalipse 11, tá? As duas testemunhas de Apocalipse 11 faz parte aqui dos santos bem-aventurados, ok? Então, veja bem, você precisa entender isso aqui, ó, os vivos e mortos na vinda de Cristo, que são os santos do Senhor, os vivos e mortos na vinda de Cristo, que são os santos do Senhor, serão glorificados e transformados juntos como igreja glorificada. São arrebatados e transformados os santos do Senhor e descem com Cristo, tá? Ao ser arrebatados, eles descem para a terra com Cristo para a batalha do Armagedon. Fase 1, quer dizer, a primeira fase da guerra de Gog e Magog. E depois dessa batalha, pessoal,
são levados para o tribunal de Cristo para serem julgados com seus talentos recebidos e aí serão recompensados por Cristo conforme granjear de cada um para poder entrar no milênio. Então são arrebatados os santos do Senhor, aí descem com Cristo para a batalha do Armagedon e depois são levados para o tribunal para serem galardoados com Cristo, ok? Para poder entrar no milênio, né? E vão entrar no milênio conforme a medida da recompensa de cada um, né? Para ser a nação santa. Então, a nação santa, igreja, ela vai entrar no milênio, onde vai desenvolver o sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque. Tá pegando, pessoal? Essa nação santa, segundo a ordem de Melquisedeque, será o novo Israel espiritual de Deus no milênio de Cristo, tá? E os outros vivos, nessa ocasião, quando Cristo voltar, que é as nações restantes, as ovelhas, bodes, a besta anticristo, falso profeta papa, a igreja reprovada, receberão julgamento no tribunal de Cristo assim. Então, olha só como é que vai receber, como é que vai ser o tribunal de Cristo, o julgamento no tribunal de Cristo. Não é só para galardoar, é para julgar também. Veja como vai ser. Ó. Nações restantes serão julgadas. Nações restantes dos três filhos de Noé, que são os 3 animais de Daniel 7. Lembra? Se você ler, você vai lembrar. Os 3 de Daniel 7, né, são essas nações que tiveram vidas prolongadas por Deus para entrarem vivos no milênio, para desenvolver boas obras como oportunidade de salvação. Então, essas nações vão ser perdoadas e vão serem autorizadas pelo próprio Deus a entrarem no milênio, e isso vai acontecer no tribunal de Cristo. Cristo vai dar esse passaporte para as nações entrar no milênio dele. Agora vamos ver os bodes. São as pessoas rebeldes das nações que usaram a marca da besta e adoraram sua imagem e por isso fugiram da presença de Jesus para os montes e as cavernas. Ok? Então é daqui que vem o termo bodes, os que usaram a marca da besta, adoraram o anticristo e fugiram com medo de Jesus para as cavernas. E por isso Jesus chama de bodes, tá? Esses bodes serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Agora, voltando para o tribunal de Cristo, as ovelhas, o que vai acontecer com as ovelhas no tribunal de Cristo para entrar no milênio? São as pessoas obedientes das nações que, mesmo não tendo conversão a Jesus, tá? Essas pessoas não usaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem, tá? Então, por causa disso, Jesus vai permitir que elas entrem no milênio. Então, daqui surge o termo ovelhas, que foram obedientes. Mesmo não aceitando Cristo, elas não usaram a marca da besta. Então, elas serão julgadas, absolvidas por Cristo, né, no tribunal dele, para entrarem vivos no milênio como nações restantes. Está vendo, pessoal? Que coisa impressionante. Tudo isso está nos profetas. Tudo isso Cristo falou. Tudo isso está nas cartas, muitas coisas disso está nas cartas de Paulo. Agora, o anticristo, o que vai acontecer com ele? Será julgado e condenado no tribunal de Cristo e lançado vivo no lago de fogo e enxofre. E o que vai acontecer também com o falso profeta que estará vivo quando Jesus voltar, o falso profeta Papa, será julgado e condenado no tribunal de Cristo e lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, né? A besta que sobe do mar. A igreja reprovada. Quem é a igreja reprovada? O que vai acontecer com a igreja reprovada na vida de Cristo? São todos os crentes que não foram fiéis a Cristo
e não foram achados dignos de serem arrebatados e glorificados na vinda de Cristo, para entrar no milênio glorificados, mas entrarão como nação no milênio. Então, veja só, quem ficar no arrebatamento vai recebendo uma chance de entrar no milênio, mas como nação, não como igreja. Ok? Então, antes do trono da glória de Cristo ser estabelecido em Jerusalém, para ele reinar, para Cristo reinar, será estabelecido o tribunal de Cristo para julgar e galardoar nessa ordem. Eu já expliquei o que vai acontecer, agora eu vou colocar para vocês aqui a ordem do julgamento, lá no trono branco, ou seja, no trono de Cristo, o tribunal de Cristo. Primeiro, a igreja glorificada. Segundo, as nações restantes. Terceiro, os bodes. Quarto, as ovelhas. Quinto, o anticristo. Sexto, o falso profeta Papa. Sétimo, a igreja reprovada. Feito isso, pessoal, lá no tribunal de Cristo, virá então o trono da glória de Cristo em Jerusalém para reinar por 1000 anos na terra. Ok? Pegou, pessoal? Esse é o tópico número 2. Vamos agora para o tópico número 3.